Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. A semana passada deveria ser de boas notícias para as mulheres brasileiras. Mas o aniversário de 12 anos da Lei Maria da Penha, criada para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, foi cercado de más notícias. A data ficou marcada por pelo menos 5 feminicídios. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que os ataques às mulheres continuam crescendo no país. Para falar com a gente sobre essa violência na sociedade brasileira, estão aqui no estúdio a defensora pública do Distrito Federal, Duciele Nóbrega de Almeida, e a pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Marjorie Nogueira Chaves. Mas antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos chamar a jornalista Ana Graziella, que tem mais dados sobre essa situação e lembra que as mulheres também contam com a proteção jurídica da Lei do Feminicídio. Não é isso, Ana? A Lei do Feminicídio trouxe realmente importantes mudanças, Maranhão. Ela foi criada em 2015 e tornou hediondos os crimes de assassinato motivados pelo fato de a vítima ser mulher. Mas apesar de existir uma lei específica para este tipo de crime, os assassinatos de mulheres ainda são frequentes. Segundo o Atlas da Violência, publicado este ano, em 2016, mais de 4.000 mulheres foram assassinadas. A maior parte desses crimes foi cometida por homens que têm alguma relação afetiva com a vítima. Isso quer dizer que a cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Aqui no Distrito Federal, só no primeiro semestre deste ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 14 mulheres foram assassinadas, um crescimento de 40% se comparado ao mesmo período do ano passado. Além dos homicídios, quase 50.000 mulheres foram vítimas de violência sexual em 2016. A cada dia do ano, 135 mulheres foram estupradas. No ano em que a Lei Maria da Penha completa 12 anos e a Lei do Feminicídio 3, os números mostram que ainda precisamos avançar muito na proteção das mulheres, não é mesmo, Maranhão? É verdade, Ana, e ainda mais que os números de 2017 já saíram, foram divulgados no final da semana passada e eles reforçam o que a gente vem falando, não é mesmo, Duciele? Sim, os números são alarmantes. O Brasil é um país extremamente violento com as mulheres, 5º colocado no ranking mundial de feminicídios. Isso decorre também de uma questão histórico-cultural. Ao longo do tempo, por exemplo, no Brasil colônia vigorava as ordenações filipinas, onde o marido tinha o direito de matar a mulher se ela estivesse em adultério. Isso vigora no ordenamento jurídico brasileiro por 300 anos. Então, isso forma uma cultura, uma memória social e vai sendo naturalizado ao passar do tempo com as legislações. Então, a gente tem um Código Civil de 1916 que trata a mulher como relativamente incapaz, que precisava da autorização do marido para poder trabalhar. A gente tem apenas o direito a votar em 1932, historicamente é muito pouco tempo, somos subrepresentadas no parlamento brasileiro. Então, são uma série de fatores históricos e culturais que explicam, o motivo pelo qual o Brasil ainda é um país profundamente violento, por mais que o Estado brasileiro tenha vários equipamentos, a partir da condenação do Brasil na OEA, no caso Maria da Penha, que condena o Brasil a realmente fazer uma lei de proteção às mulheres, mesmo assim, com todo investimento, se a gente não trabalha na causa, ou seja, em prevenção, a gente só vê os números aumentando cada dia. Marjorie, considerando esses dados que a Duciele nos trouxe, a questão da mulher negra no Brasil também é muito grave, não é isso? A violência contra a mulher negra. Sim, o que a gente tem percebido é que há um aumento gradual, tanto em termos de violência doméstica quanto de feminicídios, com relação às mulheres negras. Elas são as que morrem mais de assassinato, enquanto, com relação às mulheres brancas, esse índice ele tem diminuído. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter equipamentos de proteção para que nenhuma mulher morra, mas a gente também precisa considerar o nosso processo histórico para entender por que o racismo também é um fator de violência. Então, pegando um pouco desse gancho histórico que a Duciele trouxe, é interessante a gente pensar que um país como o nosso, que passou por um processo de colonização, um processo de escravização, em que os corpos eram tidos como objetos. Propriedades, como propriedades. Mulheres negras por muito tempo vivenciaram essa violência, Então, a violência que as mulheres negras vivenciam ela é histórica. Então, ela acaba se refletindo também na contemporaneidade, nos índices de violência de gênero. Então, fazendo essa linha de raciocínio, é possível dizer que o machismo no Brasil está na origem do brasileiro desde a pequena infância, é isso?
Sim, eu acho que o machismo, assim como o racismo, eles são desigualdades estruturantes na nossa sociedade, né? E precisa ser combatido nessas interseccionalidades, né? Não se combater o machismo, mas também combater o racismo. Agora, houve uma coincidência dramática de comemorar-se os 12 anos da implementação da Lei Maria da Penha e uma sequência de feminicídios no país. Isso revela que a lei não está sendo bem aplicada, não está funcionando, ou, ao contrário, revela que a gente está mais atento a essa questão? A gente pode considerar essas duas questões, né? Eu acredito que as denúncias, elas estão aumentando com o tempo, porque as mulheres estão se tornando cada vez mais conscientes. Por outro lado, os equipamentos ainda são falhos para o nível de proteção que as mulheres necessitam, né? Então, o que eu considero é que a gente tem políticas específicas, a gente tem instrumentos legais muito importantes, mas a gente precisa de uma mudança cultural, e essa mudança cultural ela leva tempo, né? A gente precisa de educação, a gente precisa, por exemplo, debater gênero nas escolas para que meninos e meninas entendam que a violência contra as mulheres é algo que não é para ser considerado natural. É algo que precisa ser desconstruído, que precisa ser mudado. Quer dizer, o processo educativo começa na família e tem um papel fundamental na escola também, é isso? Sim. Eu acho que a Lei Maria da Penha ela teve um grande ganho, que foi tirar essa questão da violência doméstica da invisibilidade. Porque todo mundo aqui já ouviu falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje, cada vez mais, isso não é considerado um ditado popular aceitável. É um adágio ultrapassado. Então, como é que a gente muda isso? A gente muda com a educação. Então, tirou a questão da invisibilidade e as mulheres passaram a denunciar mais. Romper o silêncio é muito importante, buscar ajuda, não necessariamente através de uma delegacia, mas nos centros de referência, nos serviços especializados de atendimento e de acolhimento. O raio-x do feminicídio feito em São Paulo mostra que 3% das mulheres que foram assassinadas tinham protetiva ou tinham buscado ajuda, ou seja, 97% das mulheres que morreram nunca tinham pedido ajuda. Daí a importância de se romper o silêncio, de se buscar algum tipo de apoio. E a gente vê que realmente esse maior número de denúncias se dá também pela questão da conscientização, da conscientização e do fortalecimento das políticas das mulheres. Olha, eu queria convidá-las a assistir agora com a gente uma participação da diretora do escritório no Brasil, da Human Rights Watch, Maria Laura Canineu. Ela compara as taxas brasileiras de feminicídio com a de países da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Se você comparar as taxas do Brasil com outros países do mundo, o Brasil fica entre os países que têm mais assassinato contra as mulheres. Em relação aos países da OCDE, por exemplo, o Brasil tem uma taxa de homicídios maior do que todos os países que compõem esse grupo. Então, a taxa de homicídios do Brasil é maior do que o México, Letônia, Coreia, Chile, que são países que fazem parte desse grupo. Para compor esse grupo, o Brasil com certeza precisa rever a forma com que tem tratado as mulheres, por exemplo. Apesar de o Brasil já ter avançado, né, no aspecto legislativo, temos Lei Maria da Penha, temos a Lei do Feminicídio. Apesar disso, nos últimos 10 anos, a taxa de homicídio contra mulheres no Brasil aumentou em 6,4%. E por que isso? Né? Tem diversos motivos, mas um dos motivos principais em relação ao feminicídio, que é produto de violência doméstica, por exemplo, é que o Brasil ainda não tratou, não resolveu os inúmeros obstáculos que a mulher tem para registrar um caso de violência que ela vive, por exemplo. Marjorie, isso é uma realidade? A mulher, quando tenta falar sobre essa violência que sofre, ela encontra respaldo aonde ela vai procurar? Por exemplo, no hospital, no posto de saúde? Então, eu acho que ainda falta um pouco, né, de estrutura para receber a denúncia dessas mulheres. Nem em todas as cidades a gente observa que tem, por exemplo, uma DEAN, uma Delegacia da Mulher, né, ou que tenha algum órgão compatível que possa atender especificamente mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu acredito que a gente ainda precisa estruturar mais, precisa haver um maior investimento do Estado com relação a esse equipamento de proteção, né, para que as mulheres também se sintam à vontade no momento da denúncia, né, para que elas tenham um ambiente de acolhimento para poder falar de algo que é tão íntimo e que está causando sofrimento ali naquele momento, né? Ela já passa por uma violência no primeiro momento e
quando ela vai pedir ajuda, ela retoma esse processo todo novamente, É não é isso? verdade. Em muitos lugares não tem delegacia especializada, como a Marjorie falou, e em muitos lugares a delegacia especializada não funciona 24 horas. Sendo que a gente vê que, por exemplo, o maior número de feminicídios ocorre no fim de semana, quando muitas delegacias especializadas estão fechadas. Então, e uma das recomendações que a OEA deu ao Brasil, no caso Maria da Penha, foi aumentar o número de delegacias especializadas. A gente tem que ver se o Brasil está cumprindo as recomendações que foram dadas no caso Maria da Penha e investido realmente na estruturação dos serviços, porque não adianta ter uma lei com uma ferramenta excepcional que prevê medidas protetivas. Considerada uma das melhores do mundo? Exatamente, uma das 3 melhores legislações do mundo pela ONU e não implementar, e não efetivar, e não estruturar os serviços. Falta o que, na sua opinião? Falta recurso, falta preparo? Onde é que é o gargalo da aplicabilidade correta dessa lei? Eu acredito que falta tudo isso, né? O Brasil ele é signatário de alguns acordos internacionais com relação ao combate à violência contra as mulheres, mas necessita de um investimento maior, né? Porque para a gente implementar determinada política, se precisa de um investimento, precisa de um orçamento destinado àquela função, né? Então, se a gente não tem no orçamento público federal previsto esse gasto, então significa que não tem um recurso próprio destinado para isso. Como é que a gente faz para enfrentar situações como essa? Enquanto a gente não tem uma realidade resolvida e não tem as ferramentas necessárias, isso desestimula o enfrentamento dessa questão? Eu acho que a gente não pode perder a esperança, né? Eu acho que a gente tem que lutar para ter uma sociedade menos violenta para as mulheres. Então, para isso, a gente tem que ter projetos mesmo. A gente tem que, por exemplo, investir nessa questão de ensinar a Maria da Penha nas escolas, ter esse ensino de gênero nas escolas. Existem diversos projetos em vários estados em relação a isso, mas a gente tem que investir sim na base, para que essa criança de hoje não se torne um agressor de amanhã. A gente tem que investir em todas as frentes. Não é que vamos deixar de responsabilizar e deixar de ter punição. Tem que ter também um investimento nos mecanismos de repressão. Mas a gente tem que trabalhar muito na prevenção, nessa mudança cultural que demora, leva tempo, mas ela está acontecendo. Olha, nós vamos chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto que é tão preocupante e que exige posicionamentos firmes em políticas de enfrentamento firmes do Estado. O Diálogo Brasil está de volta e vamos retomar a nossa conversa sobre o aumento do feminicídio no Brasil com um depoimento de Bruna Benevides, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Até hoje, são 100 assassinatos somente em 2018 e precisamos gritar para que sejamos ouvidas, para que mais mecanismos possam ser utilizados na proteção da nossa população. População essa que é tão estigmatizada e vulnerabilizada pela sociedade que não reconhece a nossa corporalidade como legítima. Parem de nos matar. Travestis e transexuais são cidadãs e precisamos de dignidade e respeito. Marjorie, essa é uma questão muito séria que precisa ser enfrentada também, não é isso? Sim, a questão da violência, ela precisa considerar a interseccionalidade de diferentes marcadores sociais. Um deles é a questão da transfobia, da lesbofobia também, né, que são agravantes também para esse número de homicídios de mulheres. A gente tem observado que há uma mudança relativa, cultural, com relação ao reconhecimento das mulheres trans, ao reconhecimento da lesbiandade como uma forma de se relacionar afetivamente legítima. Porém, essa violência ela tem uma forma muito específica de se dar. A gente ainda vivencia uma sociedade muito preconceituosa, extremamente preconceituosa, em que travestis e mulheres lésbicas são colocadas num lugar de vulnerabilidade muito maior. Então, elas estão extremamente suscetíveis a essa violência, ainda mais quando a gente fala de uma espécie de correção, como se essas mulheres elas estivessem fora do lugar. Mulheres lésbicas estão fora do lugar porque não têm relações como homem e mulher, como é colocado como norma.
então precisam ser corrigidas. Então a gente fala, por exemplo, de casos de estupro corretivo e outras formas de violência que acometem essas mulheres. Quando você fala nisso, me ocorre também que a questão da religião tem um papel importante nessa questão da violência contra a mulher. A senhora concorda com isso? Olha, na minha prática, na minha vivência, eu recebo muitas mulheres que professam alguma fé e que realmente são vitimizadas, são vítimas de violência. E o perigo disso é apenas a naturalização de um discurso, a naturalização de uma violência que a gente não pode aceitar enquanto sociedade. Eu acho que cabe também aos líderes religiosos de todas as religiões combaterem também, porque esse é um problema social muito grave. É um fenômeno complexo e muitas religiões ainda tratam a mulher nesse ponto, nesse local de submissão e, enfim, nesse local que as deixa muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Então, eu acredito que é um tema sensível e que deve ser tratado com essa sensibilidade por todos que professam todas as religiões. E a gente, quando toca nessa questão, percebe que ainda há muita resistência à ideia de um crime específico contra a mulher, pessoas que ainda duvidam disso, né? Tem gente que fala que é moda falar de gênero, ou que é mimimi, já escutou essa expressão? Que é como se fosse, vocês estão reclamando sem necessidade, porque vocês já conquistaram todos os direitos. E aí, quando as pessoas falam isso, eu falo, gente, mas olha o ranking do feminicídio, olha como morrem mulheres todos os dias, só pelo fato de serem mulheres. É muito importante que a gente continue falando sobre isso. O Marjorie, eu vou insistir nessa questão, quer dizer, não é só uma coincidência, é algo que precisa ser implementado e enfrentado. A violência contra a mulher é um fato e que precisa ser, de alguma forma, enfrentada com muita propriedade, não é isso? Claro, a própria nomenclatura, né? Nomear é bastante importante. Então, a partir do momento que a gente entra com uma lei de feminicídio, a gente nomeia um tipo de morte, a gente nomeia a forma como essas mulheres estão sendo assassinadas. E isso é extremamente relevante para a gente poder entender a causa dessas mortes. As mulheres estão morrendo porque são mulheres. As mulheres estão morrendo porque existe uma discriminação de gênero, né, na qual há uma violência enorme contra o grupo de mulheres. Então, isso precisa ser combatido. Então, eu acho que a primeira questão que a gente precisa considerar é nomear, é reconhecer como legítima essa forma de se perceber a violência contra as mulheres. A forma como a mulher morre é totalmente diferente da forma como os homens morrem. As mulheres morrem dentro de casa. A maioria dos feminicídios ocorre dentro de casa. A violência é doméstica. Exatamente, ou seja, o local de proteção, onde ela deveria estar protegida, é o local mais perigoso, muitas vezes. Enquanto geralmente os homens morrem muito também. Os números de morte de homens é muito alto. Nós temos um país que quase uma guerra civil, com números de países que vivem em guerra civil. Mas a forma que os homens morrem é diferente da forma que as mulheres têm morrido, que é no círculo íntimo de afeto, por pessoas no seu convívio. Então a gente tem que combater porque são mortes diferentes. Lucélia, eu não sei se há um estudo específico sobre isso, mas nós conversávamos sobre a coincidência ou não de acontecer um feminicídio de muita repercussão nacional e, na sequência, acontecerem outros. Existe alguma coisa nesse sentido? Eu nunca vi nenhuma pesquisa empírica sobre isso, mas realmente é um fenômeno que ocorre. Quando se dá muita repercussão a um caso, a gente tende a ver um aumento de mortes similares, enfim. O que eu tenho observado, inclusive, com relação a isso, é como que essas mortes elas têm requinte de crueldade. Então, assim, é uma morte, é um assassinato frio, é um assassinato violento. Sem nenhuma chance de defesa. Sem chance de defesa, que vem precedido de tortura, né? Mulheres que pedem socorro e não são ouvidas. Então, isso é muito grave. A sociedade também não pode fechar os olhos com relação a esse tipo de violência. A partir do momento que a gente se omite, a gente, na verdade, está legitimando essa violência, a gente está corroborando com ela. Né? Claro que em determinados contextos pode ser perigoso, mas você pode chamar a polícia, né? Pode haver um tipo de denúncia. Então, a gente tem que se envolver. Se você toma uma atitude anterior, você pode evitar uma morte. Claro, né? pode. Inclusive, o que os números dizem é que a maioria desses assassinatos são mortes evitáveis. Então, são mulheres que já estão passando por um processo de violência, que já fizeram denúncia, que já há testemunhas, que a vizinhança sabe, que a família sabe, que a igreja sabe, mas ninguém toma providência. Ela não encontra um espaço de acolhimento, de apoio para poder se proteger. Quando você diz ninguém toma providência, está aí a função do Estado? É o Estado que está falhando?
É a autoridade pública? É a segurança? Eu acho que esse é um problema que toda a sociedade tem que se engajar. Eu acho que isso que a Marjorie falou, da gente tem que meter a colher mesmo, tem que ligar para a polícia, mesmo que a pessoa, eu tenho medo de me envolver nessa situação, mas a sociedade tem que se responsabilizar em conjunto para que isso não ocorra, para que a gente não tolere, para que a gente não admita que as mulheres continuem morrendo. Agora, a gente está às vésperas de uma eleição nacional. Em que medida vocês acham que esse tema terá que ter pauta, será pauta de discussão numa amplitude de país? Olha, o Brasil é um país que tem pouquíssima representatividade de mulheres no parlamento. Então, nós temos menos de 10%. Significa que temos 90% de homens legislando sobre os nossos corpos, sobre os nossos direitos. Então, a gente precisa ter uma representatividade que seja correspondente à realidade do país. Nós temos metade de mulheres no país e só 10% de representatividade. E também representatividade... O número de eleitores femininos é maior do que masculino. Exatamente. Então, a gente ainda tem a questão de baixa representatividade de mulheres negras, baixa representatividade de mulheres em geral. Eu acho que a gente tem que observar se os candidatos, se for votar numa mulher ou votar num homem que tenha compromisso com as pautas e os direitos das mulheres. O que a gente vem percebendo é que há um discurso, às vezes, mais machista ainda no momento em que a gente está pedindo por igualdade, pedindo por uma questão de justiça social, não é isso? Claro, a gente tem vivenciado um momento muito delicado, né? Ao se discutir, por exemplo, direitos sexuais e justiça reprodutiva, a gente percebe que a gente não consegue avançar. E não consegue avançar por conta dessas questões que a Duciele já colocou, né? A gente tem uma maioria de homens que estão falando sobre as nossas questões, sobre as nossas demandas. Então, eu acredito que uma das soluções é que os partidos eles se comprometam mais a colocarem mulheres como candidatas, né? Que não seja só um cumprimento de cotas, mas seja um compromisso social que eles têm com o país. Saia do papel e vire realidade a participação feminina. Exatamente. E que essas mulheres sejam candidatas, porque o que a gente percebe? Quando se aumenta o número de representatividade de mulheres, mais as nossas demandas são visibilizadas. Isso em qualquer espaço. Na universidade tem sido assim, na sociedade já é assim, né? A gente tem percebido um aumento muito grande de participação das mulheres e as nossas demandas têm sido colocadas. E eu acho que na questão política não pode ser diferente, né? A gente precisa votar em mulheres, a gente precisa que o maior número de mulheres sejam candidatas. E aí sim, a gente também vai ter uma maior probabilidade de que as demandas das mulheres sejam colocadas em discussão no Congresso Nacional. Você concorda com ela, Duciele? Concordo. Eu acho que a gente tem que pautar esse assunto, porque o Congresso, quanto mais plural ele for, mais democrático vai ser e mais olhares vão estar atentos, jogar luz sobre vários problemas. Então, se você é um homem branco, hétero, e tem o mundo a partir da sua visão, você às vezes não vai ter aquele mesmo olhar para uma outra especificidade, para a especificidade do outro, que exatamente em razão da representatividade, da pluralidade, é que a gente vai ter outras opiniões, outros olhares, outros saberes. Eu acho fundamental. Agora, você acha que as mulheres estão, de alguma forma, mais mobilizadas e mais atentas a buscar esse espaço? Eu acho que cada vez mais a gente não aceita, por exemplo, que os partidos cumpram cotas e coloquem apenas candidatas laranja. Eu acho que os partidos têm que se comprometer também. Eu acho que as mulheres têm buscado estar mais presentes na política, ter mais representatividade. A gente vê as jovens e as adolescentes nas redes sociais movimentando bastante pautando mesmo o tema. Por exemplo, questão de assédio, que antes era tão naturalizado nos anos 80, nos anos 90, e hoje a gente tem uma profunda discussão sobre assédio no transporte público, sobre assédio nos espaços públicos. Então, são várias demandas das mulheres que vêm sendo pautadas, visibilizadas e discutidas. Agora, Marjorie, quando a gente fala em novas tecnologias, elas funcionam como um avanço, mas elas exigem cuidado também, né? Porque elas são uma porta de entrada para o mundo aberto, né? Para tudo. Sim, a gente tem observado as novas tecnologias também como um instrumento de visibilidade das questões das mulheres, por exemplo, né? Quando a gente vê, por exemplo, o número de blogs, né? O número de canais nas redes sociais que trazem pautas sobre mulheres, que trazem pautas sobre população negra, isso tem sido um avanço. Mas também é um espaço bastante perigoso de exposição, né? Então, a gente, por exemplo, tem percebido o aumento do que a gente chama de porn revenge, né?
que está relacionado à forma como os homens ameaçam as mulheres através de imagens que são gravadas no momento da intimidade, né, e eles colocam na rede. Né, e isso tem trazido um prejuízo muito grande, porque é não só a exposição da pessoa em si, mas também de uma intimidade, é algo que mexe com o psicológico, né, com o psíquico, e que adoece muito das mulheres. Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre segurança na internet, falar sobre segurança nas redes sociais, para que as mulheres também se sintam protegidas. Para que este seja um canal positivo, realmente. Exatamente. Né? Eu não queria terminar, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu não queria terminar essa conversa sem que ouvisse de vocês um breve relato sobre os avanços dessa lei. Aos 12 anos que se comemora da Lei Maria da Penha, a gente tem motivos para manter esperança e manter firmeza, em que uma hora a gente vai conseguir reduzir todos esses índices de violência. Eu acho que foram muitos avanços, sim. A gente inaugura um marco legislativo muito importante no ordenamento jurídico brasileiro. Ele traz várias ferramentas inovadoras, como medidas protetivas, fala sobre orientação sexual, ou seja, as relações íntimas de afeto independem da orientação sexual. A gente traz as hipóteses de violência contra a mulher e traz muitas ferramentas de segurança para essa mulher. Eu tenho certeza que a Lei Maria da Penha evitou inúmeros feminicídios. A partir da Lei Maria da Penha, por causa das medidas protetivas, muitas mulheres não morreram. Então, eu acredito que a gente tem que continuar acreditando na lei, tem que continuar acreditando que é preciso romper o silêncio, pedir ajuda, e tem que acreditar que a sociedade está mudando, vai melhorar, e a gente tem que tornar o mundo melhor para as nossas meninas e mulheres. Marjorie. Eu acredito no avanço da Lei Maria da Penha, da importância dela para a sociedade, principalmente para melhores condições de vida para as mulheres. O que a gente precisa, na verdade, é que tenhamos outras políticas para as mulheres que possam complementar essa rede de proteção. Então, as mulheres precisam ter acesso, por exemplo, à creche, a gente precisa ter mais investimento para que as mulheres tenham autonomia financeira, que também é uma forma de proteção. As mulheres também precisam ter acesso de qualidade ao SUS para poder ser atendida numa situação de violência ou mesmo no acompanhamento da sua saúde reprodutiva. Então, na verdade, é um conjunto, né, de políticas, de medidas que precisam ser tomadas para que a lei, de fato, ela funcione. Além disso, como eu sempre gosto de repetir, a gente precisa que os instrumentos legais de combate à violência contra as mulheres também considerem o racismo como um vetor de violência e que ele também possa fazer parte desse discurso de proteção das mulheres. Ducele, Marjorie, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês aqui no nosso programa. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!